Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Cenário é de baixa movimentação no mercado do boi gordo. Os negócios acontecem de forma lenta. Maior disponibilidade interna com o avanço da colheita da soja e dos esmagamentos, o câmbio e as incertezas sobre a demanda interna. Volume de soja previsto para ser embarcado no Brasil agora neste mês, com navios já nomeados, está 28% menor que no mesmo período do ano passado. Preço da carne bovina cai na última semana de março. Foi um comportamento normal para final de mês, quando a população está descapitalizada. Mercado de hortifrutis dá sinais de recuperação. Imposto de renda, como tributar o resultado da atividade rural? O agronegócio está começando. O cenário é de baixa movimentação no mercado do boi gordo, os negócios acontecem de forma lenta e poucas foram as mudanças de preços. A intensa pressão de baixa observada na última semana aparentemente perdeu força. Mas algumas tentativas de compra em até R$ 3,00 abaixo pelo preço de referência da arroba são observadas, mas em menor quantidade. E comparativamente, já que os frigoríficos apresentam dificuldades em comprar nesses patamares. Em São Paulo, por exemplo, a arroba do boi gordo ficou na casa de R$ 139,50, a mais ou menos aí em relação à vista, uma queda de 6% desde o início do ano. E no estado, as escalas de abate giram em torno de 4 dias e não existe interesse dos compradores em alongá-las. E isso mantém os estoques controlados, ajustados a uma situação de demanda. A maior disponibilidade interna com o avanço da colheita da soja e dos esmagamentos e também o câmbio e as incertezas sobre a demanda interna, principalmente pelos setores de aves e suínos, após a operação da carne fraca, colaboram com este cenário de baixos preços e os preços também do farelo de soja caíram. Em São Paulo, segundo o levantamento da Scott Consultoria, a tonelada do alimento ficou cotada em média R$ 1.115, sem o frete. Isso agora no mês de março. O menor valor encontrado foi de R$ 900 por tonelada. Os preços caíram quase 7% em março em relação a fevereiro deste ano. E na comparação com março do ano passado, o farelo está custando 0,2% mais este ano. E no curto prazo não estão descartadas desvalorizações do insumo no mercado interno. Já no mercado internacional, as cotações deverão firmar entre julho e agosto, período de entre-safra nos Estados Unidos. O volume de soja previsto para ser embarcado aqui no Brasil agora neste mês, com navios já inscritos, nomeados, está 28% menor que no mesmo período do ano passado, indicando operações portuárias mais eficientes e negócios de exportação com maior foco no curto prazo. Os navios estão aparecendo em 2017 nas escalas portuárias, principalmente Santos e Paranaguá, os dois principais polos exportadores do Brasil. E com muito menos antecedência, uma vez que operadores enfrentam alguma dificuldade em realizar negócios com prazos mais longos em meio a uma retração nas vendas de produtores que buscam melhores preços. A lista de navios nomeados para atracação futura no Brasil indica atualmente 8,2 milhões de toneladas de soja, ante pouco mais de 11 milhões na programação de embarques no início de abril do ano passado. As filas estão menores, pois as tradings não estão conseguindo efetivar grandes aquisições de soja no mercado físico. E com baixas vendas de produtores, com isso não existem grandes nomeações de navios com muita antecedência em função da atual condição de mercado. Isso, contudo, deve impedir que o Brasil continue exportando volumes históricos. No início de março, por exemplo, a escala de embarques estava 41% abaixo do registrado há um ano. Ainda assim, o país foi capaz de exportar quase 10 milhões de toneladas no mês passado, que é o maior volume para o mês de março na história, superando em 8,6% o mesmo
volume do ano passado. Uma baixa nos preços da soja no mercado internacional e uma cotação do dólar menos favorável para os negócios de exportação tem feito com que muitos agricultores mostrem-se relutantes em fechar vendas da sua produção, gerando entraves para toda a cadeia exportadora. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. São Miguel do Araguaia e Aruanã poderão ter sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 35 a máxima e 23 a mínima. Minasul, 34 a máxima e 23 a mínima. Posse, 33 a máxima e 22 a mínima. Aruanã, 36 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 30 a máxima e 18 a mínima. Itaberaí, 33 a máxima e 19 a mínima. Cristalina, 29 a máxima e 17 a mínima. Mineiros, 33 a máxima e 20 a mínima. E Rio Verde, 32 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o preço da carne bovina cai na última semana de março. Foi um comportamento normal para final de mês, quando a população está descapitalizada. Mercado de hortifrutis dá sinais de recuperação. E o imposto de renda? Como tributar o resultado da atividade rural? Nós voltamos já. No mercado varejista, o que se verificou agora na última semana de março foi um comportamento normal para final de mês, quando basicamente toda a população está descapitalizada com o mercado em baixa. Mas em São Paulo, a queda no preço da carne bovina foi um pouco mais intensa do que normalmente se vê nos acompanhamentos semanais. Na média geral, essa queda no preço da carne bovina em São Paulo foi de 3,3%. Só para você ter uma ideia, se nós considerarmos os preços desde janeiro deste ano, o mercado recuou pouco menos de 4%, ou seja, quase toda essa queda ocorreu nos últimos 7 dias. Já em outros estados, nenhuma variação ocorreu que chame a atenção. E eu vou conversar agora com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos vocês. Tudo bom, Josué? Tudo bem. Ô, Josué, já há muito tempo a gente vem falando das condições de preços dos hortifrutis lá na Ceasa e, como você previu, aconteceu. Os preços começaram a subir. E a dona de casa já começou a sentir isso na feira e nos supermercados. Como é que fica? Mas é isso aí, já está dentro do previsto já, né? Uhum. E agora nós estamos aí, dentre os principais aí, já uma alta aí superou a 50% em média de produtos, né? Nós temos aí batatinha, tomate, vagem, né? Abobrinha, pepino. Todos esses produtos chuchu, já tudo subiu de preço, tudo subiu de preço. Né? E daqui para frente a tendência não é baixar não, né? Não, a previsão é de que deve manter esse nível aí por algum tempo, né? Até mesmo porque quando aumentar aí o frio, né? Uhum. Deve manter essa linha de valores aí sendo praticado no mercado, se não subir mais um pouco, né? Muitas vezes as pessoas falam, está subindo, por que está subindo? Acontece que as noites agora começam a ficar muito frias e o produto sente. Então lá no campo, às vezes a temperatura cai aí para 17, 15 graus à noite, lá de madrugada. Então há um atraso, há um crescimento mais lento no tamanho e, consequentemente, a produtividade diminui. E diminuindo a produtividade, fica sem produto e o preço vai subir. É isso que acontece. É isso que acontece. E até mesmo também, como nós estamos vindo de um período muito longo, com preço praticado bem abaixo do normal. Desde o ano passado. Então, o ciclo dessas culturas são curtos, o ciclo produtivo, né? E o produtor também precisa estar sempre plantando e replantando, mesmo que às vezes ele não alcance lucro, mas chega um determinado momento que ele satura também, em termos de custo, né? e de gasto. E aí é natural que aconteça aí uma diminuição. Agora, Josué, a cebola não subiu muito de preço. Por quê? Ainda tem uma produção satisfatória, principalmente no estado, na região sul, Santa Catarina, principalmente. E terminou essa safra de lá, provavelmente daqui um tempo vai começar a subir, né? Quer dizer, então, que a cebola que o goiano está comendo está vindo do sul? Sim, está vindo do sul, né?
É por isso que ainda está abastecido, tem produto. Exatamente, e está abastecendo toda a região do Brasil ainda. A cebola, esse preço está quase que uniforme, né, em nível nacional. Agora, quando a gente pega a batatinha, por exemplo, muita gente ainda está colhendo batatinha e colher com chuva, você sabe que fica mais caro. Aí complica, né? E ela já subiu, né? Ela, há pouco menos de 20 dias atrás, ela estava aí a 70, hoje ela já está de 100, já 100, 120, né? Ontem ela deu 120, hoje ela caiu para 100, mas vai manter esse nível aí agora, né? Já era previsto também, né? Que haveria essa alta, né? Bom, então e precisaria estar aumentando, porque caso contrário a situação vai ficar pior mais futuramente. Tá certo. Tendência de alta daqui para frente. Sim. Dona de casa, prepare, porque infelizmente vai subir. Agora só tem um detalhe, né, Josué? Nós estávamos conversando aqui, chuchu. Uma caixa de chuchu lá na Ceasa hoje, você compra por 10, 11 reais. Uma caixa. Lá na feira, no supermercado, às vezes você paga R$ 2,50, R$ 3 o quilo. Olha que diferença. Olha, só para você sentir o que é a diferença lá para o produtor e para você. A diferença é gritante mesmo, alarmante a diferença. É berrante. Berrante. Hoje, mas o chuchu hoje deu uma melhoradinha. Ele não está mais de 10, ele já reagiu bem. Foi para 11. Foi. Josué, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Até o próximo, Deus quiser. E depois do intervalo nós vamos conversar sobre como tributar o resultado da atividade rural. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com o Ederson Viana. O Ederson, ele é mestre em administração de empresas, administrador, contador, especialista em auditoria, planejamento, projetos, contabilidade gerencial, controle financeiro, consultor corporativo e sócio fundador do grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tudo bom, Ederson? Tudo bem, graças a Deus. O Ederson, nós estamos agora, nesse mês aí, e um pedaço do outro, mexendo com o imposto de renda. E é todo mundo naquele sufoco. E seria interessante a gente deixar um aviso para você que ainda não fez, correr, andar rápido, para não deixar a coisa embolar, chegar no final e fazer coisa errada. A época de prestação de contas com o fisco está aí. E é um tema sempre recorrente, causador de dúvidas. E também é a tributação dos resultados da atividade rural. Portanto, hoje nós vamos falar sobre como tributar o resultado da atividade rural. É isso mesmo, Ederson? É isso mesmo, Antônio. O produtor rural, né, o empresário da atividade rural, do agronegócio, principalmente aquele que tem atividade do agronegócio na pessoa física, nós temos aí algumas regras e alguns cuidados que nós temos que ter no momento de preencher a declaração do imposto de renda. E a gente sabe que a grande maioria das atividades rurais, elas são de fato desenvolvidas na pessoa física, até no sentido realmente de ter condições de aproveitar melhor os benefícios fiscais que a atividade na pessoa física ela proporciona ao produtor rural. Ederson, deixa eu te fazer uma pergunta. Como determinar o resultado de uma atividade rural? Como é que a gente... Eu converso muito com o produtor rural e pergunto o seguinte: a sua fazenda te paga um salário de quanto? Ah, sei lá, eu embolo tudo. Eu compro a caminhonete, eu pago escola de menina, eu compro trator, tudo num bolo só. Quer dizer, não tem aquela... A separação. Então eu te pergunto o seguinte: como determinar o resultado de uma atividade rural? Então, Antônio, eu sempre falo para os nossos clientes que o importante é você separar aquilo que é gastos pessoais com os gastos da atividade rural. Como que eu posso separar isso? Através do livro caixa. Então, a atividade, o resultado da atividade rural é definido fiscalmente com uma diferença entre o valor da receita bruta recebida e das despesas pagas no ano calendário, correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física. Isso quer dizer o quê, Antônio? Tudo aquilo que, de fato, eu tive de receita recebida, porque aí nós estamos falando de regime de caixa, e tudo aquilo que eu paguei de despesas relacionadas à minha atividade rural, eu, então, também lanço no meu livro caixa. Então, vai ser receitas recebidas menos despesas pagas, isso é resultado da atividade rural. Sobre esse resultado é que eu sou tributado, então, na minha pessoa física, e isso vai fazer parte da base de cálculo para o imposto de renda. Resumindo,
ganhei tanto, gastei tanto, sobrou tanto. Exatamente. O importante é ter o controle disso, Antônio. Como que eu estabeleço o controle disso? Através do livro caixa. Eu tenho que fazer o livro caixa. Agora, me dá um exemplo de apuração de resultado da atividade rural. Ok, nós trouxemos aqui para os nossos telespectadores um exemplo bastante simples. Vamos imaginar que nós tivemos uma receita recebida bruta no ano calendário de R$100 mil. E nós tivemos um gasto com despesas pagas no ano calendário de 40 mil. Então, se eu pegar a minha receita de 100 mil, menos os meus gastos com as despesas que eu paguei de 40 mil reais, eu vou ter um resultado da minha atividade rural de 60 mil reais. Esses 60 mil reais, Antônio, vai compor a minha base de cálculo para que eu possa ser tributado, então, no imposto de renda, na minha declaração do imposto de renda. Agora, aqueles 40 mil que você mostrou lá de despesa, vamos dizer assim, envolve nota de gasolina, remédio para o boi, diesel, peça, envolve todos os insumos que eu gastei para que a minha atividade ela pudesse, de fato, operacionalizar. Por isso que é importante pegar nota fiscal. Por isso que é importante pegar nota fiscal e eu tenho que ter documentação hábil e idônea. O que é documentação hábil e idônea? Então, eu tenho que pegar nota fiscal de tudo aquilo que eu compro. Uma outra coisa importante, Antônio, ainda na atividade rural, é que eu posso computar como gasto da atividade rural também aquilo que eu gasto com os meus implementos. Então, ou seja, eu comprei um trator, né? Eu também computo, isso também é abatido da base de cálculo do imposto. Então, ou seja, não é apenas despesa, mas os meus investimentos também deduz a base de cálculo para o imposto de renda. O Ederson, vamos para o intervalo comercial, que tem uma pergunta que me surgiu agora, que eu gostaria de fazer. Depois do intervalo, a gente volta já. Eu estou de volta conversando com o Ederson Viana e nós estamos falando sobre imposto de renda relativo à atividade rural. O Ederson, no bloco passado você comentou o seguinte, que tem que ter nota fiscal, documentação, tudo certinho e tal. E tem muita gente que não pega nota fiscal, não quer nem saber, deixa para lá, depois eu pego e acaba não pegando. Isso gera prejuízo para ele, né? Isso gera um prejuízo muito grande para o produtor rural, Antônio, porque no momento em que ele não pega a documentação, ou seja, quando ele vai fazer o livro caixa dele, ele deixa de lançar essa documentação e, consequentemente, a base de cálculo para o imposto de renda vai ser uma base de cálculo maior, enquanto, na verdade, poderia ser menor se ele tivesse lançado os gastos que ele teve com a atividade rural. Então, é extremamente importante que o produtor rural pegue todos os documentos relativos a todos os gastos que ele faz com a atividade rural. Agora, é possível a gente compensar, vamos dizer assim, prejuízos de anos anteriores nesse imposto de renda aqui agora? Exatamente, Antônio, isso é um dos grandes benefícios que a atividade rural na pessoa física traz para o empresário do agronegócio. O contribuinte pode compensar eventuais saldos e prejuízos apurados em anos calendários anteriores com um resultado positivo obtido na exploração da atividade rural do ano corrente. Então, vamos ter um exemplo muito claro daqui a pouco, eu acho que já pode, inclusive, colocar na sequência. É o seguinte, eu tive um resultado de R$100 mil, e eu tive um prejuízo de 30 mil do ano calendário de 2015, eu vou pegar então os 100 mil reais que eu tive de resultado em 2016, menos o prejuízo que eu estou compensando do ano de 2015 de 30 mil, eu vou ter agora uma tributação sobre 70 mil. Então isso significa, Antônio, que diminui a minha base de cálculo para o imposto de renda. Se eu tive prejuízo no ano calendário anterior, eu posso compensar no ano calendário atual. E isso faz com que eu pague menos imposto de renda. Quer dizer, todo mundo, de maneira geral, a maioria tem medo do imposto de renda, né? Foge dele de tudo quanto é jeito, né? Mas tem os pontos compensatórios, né, Ederson? Tem muito. Na verdade, assim, é importante... É uma falta de conhecimento de maneira geral, né? A ausência de conhecimento que faz, de fato, você cair na malha fina ou você pagar mais tributo do que você deveria pagar. Entendi. Existe obrigatoriedade de escrituração de um livro caixa?
Existe a obrigatoriedade, Antônio, e é extremamente importante. Por quê? Se você não apresenta o livro caixa, você vai ter que ir para a presunção. Na presunção, você tem um custo maior. Então, o resultado de exploração da atividade rural deve ser apurado mediante escrituração do livro caixa, que deve abranger as receitas e as despesas de custos e os investimentos e demais valores que integrem a atividade rural. A falta do referido escrituração ou do livro caixa e eventual habilitamento fiscal na base de cálculo na razão de 20%. Então, ou seja, se eu não apresento o livro caixa e a Receita Federal ela vem me fiscalizar, o que a Receita vai fazer? Ela vai me arbitrar em 20% por não ter apresentado o livro caixa. Então, é extremamente importante que o produtor rural, que o empresário do agronegócio faça o seu livro caixa. Só para resumir, eu sei que tem muita dúvida nisso. O que é um livro caixa? Quem é que faz o livro caixa? É o contador ou é o produtor rural? Antônio, o livro caixa ele pode ser feito por um profissional que tenha o conhecimento da elaboração do livro caixa. O que é o livro caixa? Eu vou contabilizar, eu vou lançar todas as minhas entradas e todas as minhas saídas, ou seja, todas as receitas que eu recebi e todos os pagamentos que eu fiz dentro do exercício. O interessante, eu sempre aconselho o empresário rural, é que ele venha fazendo isso ao longo do ano, para que ele não deixe apenas no momento de prestar conta com o fisco. Então, ou seja, se eu tenho um profissional dentro da atividade rural que tem o conhecimento de fazer o livro caixa, ele mesmo pode fazer hoje através de uma planilha de Excel ou mesmo de um bloco que a gente compra na papelaria, Antônio, você tem condições de controlar o seu livro caixa. E isso é um documento que é hábil para você apresentar numa fiscalização da Receita Federal do Brasil. É verdade. O Ederson Viana, mais uma vez, poxa, esse papo de hoje foi muito bom mesmo. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo. Obrigado Antônio, um grande abraço aos nossos telespectadores. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem: campeões são feitos de algo que eles têm profundamente dentro de si, um sonho, um desejo, uma visão. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia. Hoje tem tela de sucessos. O melhor do cinema na sua casa com o filme Amor de Aluguel. Logo após o Ratinho. A seguir, Primeiro Impacto Sequência.